Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri, e nessa edição nós vamos apresentar para vocês uma história inspiradora, né? Que mostra onde a ciência pode chegar com muito estudo, pesquisa e inovação, né, Malu? Certo, Silvia. A gente vai conversar hoje com o Rodrigo Salazar, ele que é doutor e mestre pela Unip e comanda o Instituto Mais Identidade, uma ONG de reabilitação facial. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar aqui o seu tempo e os seus conhecimentos com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Malu, Silvia. Para mim é uma honra acompanhá-los hoje. Muito bem. Rodrigo, muito obrigada realmente pela sua presença aqui, é uma honra para nós. Você é um pesquisador e a sua pesquisa ela foi levada a dezenas de congressos ao redor do mundo. Eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo a gente um pouquinho dessa sua pesquisa e por que o seu trabalho chamou tanta atenção. Muito obrigado. Sim, a linha de pesquisa que é comandada pelo professor Dr. Luciano Gibi é uma linha que tem mais de 30 anos de existência na reabilitação do paciente oncológico desde todas as perspectivas. E desde que ele fez o convite para eu deixar o meu país, perceberam já que eu não sou brasileiro, sotaque não engana, que começamos com a linha de tecnologia e inovação aplicada à prótese facial. Com isso, tivemos a chance de fazer parcerias internacionais, como com a Universidade de Illinois, Chicago, o Centro Tecnológico da Informação Renato Archer, o parceiro Cícero Moraes, que é designer do Instituto, e criamos uma metodologia nova, uma metodologia que utiliza telefones celulares, software, não só gratuito, sino também de código aberto, e impressoras 3D para facilitar o processo de produção destas próteses. Este método foi consolidado como o primeiro método que, como fluxo integrado, foi publicado no mundo científico, coisa que conseguimos ao longo destes anos de pesquisa demonstrar o uso e eficiência para um sistema de saúde público, porque economizamos a estrutura tecnológica de quase $500 mil se for o mais sofisticado por ferramentas como as que temos hoje em dia aqui na mão. Então, o scanner cabe no bolso. E aí, junte-se a parceria da Unip, né, com um bom aluno, né, o Rodrigo. Então, eu acho que isso é um grande feito da universidade, porque a Unip, a partir disso, ela conseguiu abrir portas no mundo, né, o Rodrigo? Para mim foi um privilégio fazer parte das aulas da Unip, porque além de ter a chance de conhecer, de estar sob a orientação do professor Luciano e de ter um conjunto de professores inspiradores, me senti muito à vontade e muito apoiado para conseguir desenvolver essas pesquisas. Quando não tínhamos uma resposta para alguma pergunta, era vamos descobrir junto. Vamos ter essa chance. Nunca eu senti uma barreira de não, isso não é possível, sabe que é melhor, deixa para lá, vamos fazer o que eu quero. Não, muito pelo contrário. Foi uma das coisas que eu sinto realmente que foi o melhor espaço que eu consegui ter para me desenvolver como professor, como pesquisador, como mestre, doutor e espero compartilhar essa chance também para outros pesquisadores, porque além da sua vontade de crescer como profissional, ser humano, é você se sentir apoiado pelos professores e pela instituição. Não, porque assim, eu queria que as pessoas entendessem a importância da sua pesquisa, né? Em palavras simples, quem está acompanhando a gente agora, exatamente o que é que vocês conquistaram? Qual foi a maior conquista dessa pesquisa? Imagina que o câncer, propriamente dito, pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Só que quando aparece no rosto, para se salvar desse câncer, você tem que sacrificar parte do seu rosto. Então, as pessoas portadoras desta doença poderiam desenvolver uma mutilação muito grande, como de uma orelha, uma nariz, um olho. Então, são pessoas que completamente mudam a forma habitual do seu rosto. Isto, na prática da prótese bucomaxilofacial, que é do cirurgião dentista, tem soluções como próteses que você coloca no rosto para tentar disfarçar, para passar desapercebido, sempre quando não haja alguma solução cirúrgica, porque
nem tudo é resolvido com uma cirurgia, porque, por exemplo, um olho não é devolvido com uma cirurgia plástica. Então, com essa necessidade de criar próteses faciais, há décadas de treinamento e de história de especialização. Só que, para fazer essas próteses, já imaginou um dentista fazendo escultura de um nariz, fazendo pintura da silicone da pele e uma série de outros recursos humano-dependentes, artísticos, que muitos dos especialistas têm, mas não por ser especialista da área odontológica você tem recurso artístico. E além disso, imagina, você tem esse recurso, é muito demorado. São horas de escultura, de pintura e uma série de ineficiências, além de não reconhecimento pelo sistema público de saúde. Nesse sentido, você precisa otimizar o seu processo de produção, a reduzir a fadiga do profissional, a fadiga do paciente, e foi isso que conseguimos demonstrar. Porque além de ser tecnológico, moderno, o fato de utilizar um smartphone, um software, impressoras, conseguimos demonstrar que o tempo ativo do profissional é reduzido 80% e o tempo ativo do paciente é reduzido 70%. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Além de não gastar em infraestrutura tecnológica muito sofisticada e cara, nós, com esses recursos de invenção, conseguimos igual ou melhor qualidade que qualquer outro método digital e, além disso, com uma economia do tempo desse nível. Então, o impacto tem muitas áreas. A princípio, para o lado do profissional, do sistema de saúde, do paciente, do impacto ao redor do paciente, porque você está espelhando digitalmente o lado saudável, então é o mais próximo possível do que era antes. Então, há muitas repercussões para um assunto tão abstracto, às vezes, e que, graças a Deus, não é tão frequente como para em cada esquina você perceber um desses pacientes. Por isso, talvez não seja ainda mais abstrato. Mas, ao redor dessas pessoas, que também não são poucas, não é mais frequente, mas também não é pouco, gera muito impacto positivo o fato de ter uma equipe que acolhe. E aí é o que o Instituto Mais Identidade, em parceria com a Universidade Paulista, vem resolvendo desde o lado da pesquisa, formação acadêmica e principalmente assistência para o paciente. E Rodrigo, assim, talvez uma das lições que a pandemia trouxe mais perto da gente é a ciência, né? E com ela as perguntas, né? Porque a ciência, o que ela faz ela emite perguntas, né? E quando ela faz perguntas, o aprendizado vai sedimentando, e eu acho que assim, o pesquisador, ele tem muito disso, né? Ele ele carrega isso desde sempre, né? E que nós, esse ano, conseguimos, de 2020, a gente conseguiu ficar mais perto dos cientistas, né, o Rodrigo? A transformação digital foi forçada pela pandemia, porque a comunicação foi bem mais, agora mais junto, mais estreita, e graças a Deus a ciência foi um dos espaços que mais foi ressaltado neste ano, porque de não ter ciência não tem como criar produção. Se já tivesse conhecido uma resposta, não estaria sendo pesquisada. E sempre precisam ser novos alunos que continuam, porque o nosso passo na vida é assim, e precisamos ter equipes, não trata-se de pessoas, mas sim de equipes integradas, falando a mesma linguagem, caminhando para o norte, todos dando aí um remo assim, para ir para o norte mais fácil. Então, é muito importante a ciência e a colaboração. Rodrigo, eu estou tendo a oportunidade de fazer um trabalho de reabilitação oral e é incrível, né, como as pessoas e o crescimento em relação à reabilitação oral, ela causa assim um impacto muito grande na autoestima, né? Então, eu estou falando apenas uma reabilitação oral. E fiquei muito feliz e surpresa também com a forma como a tecnologia 3D ela está presente em tudo que a parte odontológica está sendo feita. Quando a gente pensa na sua pesquisa em relação à oncologia, vocês imaginem, vocês estão acompanhando a gente, que a pessoa ela tem um problema, como ele explicou, nos olhos, ou teve um câncer aqui, toda essa parte da face. Ele consegue, com uma foto do smartphone, ele consegue reproduzir
aquilo que você perdeu. Então, isso é uma coisa tão fantástica, que eu tenho que fazer assim para a ciência. Não. Realmente é maravilhoso, Rodrigo. Eu gostaria muito que pesquisa consiga eliminar o câncer propriamente dito, ou prever acidentes, ou prever mal congênitos. Mas, enquanto a consequência destas etiologias ainda existem, precisamos de facilitar o nosso processo de reabilitar o paciente. E entender que a reabilitação não é só da prótese que você instala no paciente, mas sim a reabilitação da alma dessa pessoa, do indivíduo, da identidade dessa pessoa. E não é só o que falta, porque com ou sem prótese, a pessoa é a mesma. Infelizmente, estas pessoas podem ser segregadas na sociedade por ignorância, porque não tem por que saber. Muito filme hoje em dia está tentando mostrar que existem realidades com ausências de parte do corpo, e é muito interessante. Mas não só é aparência, vamos pensar também nas funções, na fala, na escuta, na deglutição, na respiração, coisas que, embora você não tenha capacidade de ver, você não tem essa qualidade em função e desempenho no seu dia a dia. Então, transcende a só como eu me vejo, mas como eu me sinto, tem que ser muito estudado e acompanhado pelas equipes. Por isso, nós não somos só dentistas que fazemos prótese por meio da reabilitação bucomaxilofacial, mas sim são as equipes médicas, os fisioterapeutas, os psicólogos, equipes que estão muito bem relacionadas com a nossa equipe aqui na Unip. De fato, muito importante mencionar a Faculdade de Psicologia, que apoia a nossa equipe, e muitas outras áreas, as quais, repito, fico muito orgulhoso de trabalhar do lado do professor Luciano Gibi, que conseguiu integrar estas funções para consolidar uma OCIP. Ele, como presidente da Mais Identidade, conseguiu achar um espaço, um propósito para trabalhar conjuntamente para que este fim, conjunto à Universidade Paulista, consigamos resolver isso em todos esses âmbitos. E é interessante, né, Rodrigo? E aí, fazendo coro à fala da Sílvia mesmo, assim, a autoestima do paciente, né? Eu tive a oportunidade, a Sílvia também, né, já entrevistou o professor Luciano Gibi, né, Sílvia? Já, então. E aí eu fiz uma live com ele, e uma das pessoas que estava assistindo, eu acho que deveria ser uma paciente. E depois dessa live, essa pessoa pediu para ser minha amiga no Facebook. E eu aceitei, e nós começamos a ter contato, assim, então ela começou a olhar as minhas coisas, eu também. E quer dizer, se não fosse isso, talvez eu não conhecesse essa pessoa, ela não se aproximasse, mas você vê, ela teve coragem, mostrou, eu fui olhar as fotos dela, fui olhar o perfil, quer dizer, é legal isso, né, porque no fim foi a autoestima dela que ficou elevada, né, o Rodrigo? Tem pessoas que às vezes só precisam ser escutadas. Um sistema público de atenção, às vezes é muito atropelador e não tem essa chance de ficar perto do paciente. E a reabilitação como toda precisa dessa empatia com o ser humano, entender essa posição final desse indivíduo, dessa pessoa que termina sendo amiga. É uma amiga, lógico, com essa posição de profissional paciente, mas se você está numa área como essa, é porque você quer ficar perto de pessoas que estão reabilitadas, porque elas são melhores comunicadoras da mensagem futura, da perspectiva da reabilitação, que a gente mesmo. Porque quem sou eu se eu não sou quem porta essa doença? Lógico, tem uma parte, na minha família houve muito câncer, e eu sei o que é viver numa família com câncer, mas eu não sou paciente ainda, espero que não, mas a ideia é que é o paciente que comunica a melhor forma de entender que há um futuro melhor, há uma perspectiva, porque essa perspectiva é a grande diferença entre por que eu estou passando isso? Porque eu sei que vou ter uma melhor condição no futuro. E se não tiver essa perspectiva, qual que é a esperança? A esperança para esses pacientes. E é muito delicado, porque é importante mencionar que entre todos os cânceres, e aqui é o impacto desta área, é o câncer que mais alta taxa de suicídio tem. Então, não é coisa a não ser prestada atenção. É algo muito importante. Não é o câncer mais frequente, mama, próstata, beleza, tudo bem. Não quero aumentar as estatísticas, mas a intenção é
qual que é a consciência das pessoas e do sistema público para atender este nível de importância. Porque quando você entende esse nível de importância, aí você fala, opa, o que nós estamos fazendo como sistema? Por que estão tendo essa dificuldade da saúde mental, cognitiva, funcional? Então, não porque a gente não vê ela na rua, não existe. Então, temos que apoiar essas pessoas, pessoas que não tiveram a chance de tirar uma foto antes, porque por mil razões, mil motivos. Então, a lógica é acompanhar essa pessoa, chegar no centro dela e transformar essa tristeza em felicidade. A pessoa, quando está com isso, ela não consegue mostrar o rosto, né? E isso deve ser, né? Silvia, a Silvia também tem a profissão de dentista, né, Silvia? Eu acho que isso deve ser um peso para o profissional também, né, Silvia? Não, o que eu falo é o seguinte, que independente, ele colocou muito bem, claro que ninguém quer ter câncer em lugar algum, só que tudo que é na face, tudo que você coloca, repara, pode ser um grande executivo, pode ser o que for, se ele está com algum problema na boca, ele mal fala, ele fecha a boca. A gente tem uma autoestima muito exacerbada daqui para cima, porque o resto a gente consegue esconder. Então, quando toca esse lado, as pessoas se escondem, a qualidade de vida realmente vai lá, ela para, muitas vezes para de viver. Então, eu acho que tudo que é relacionado a essa parte buco-maxila é muito importante. E, Rodrigo, eu queria entender o seguinte, quando você foi convidado pela equipe da Unip, pelo Luciano Dib, para vir para cá, o que te motivou mais? Foi o trabalho, foi o desafio ou foi o propósito, já que você citou que você lida com câncer e você sabe realmente o outro lado como é? Para mim, foi a mistura das três que você menciona, porque quando eu conheci o professor Luciano, eu já estava envolvido na área. Eu já estava trabalhando no meu país, que eu sou peruano, eu fiz uma especialização lá em prótese, fiz implantodontia, e sabia que esse era meu norte. Eu até ia ir para o México para fazer a minha formação, mas no 2014, já 2 anos após, eu tinha conhecido o professor Luciano pela Sociedade Latino-Americana de Prótese Buco. Ele virou presidente, eu virei secretário, e ele ofereceu para mim essa chance de vir para o Brasil e fazer parte da equipe da Unip para criar o projeto Mais Identidade, continuar com a minha formação de mestre e anos depois também doutor. E quando ele ofereceu para mim isso, eu falei, quando que eu empiezo a falar português? Então, tipo, aceitei, porque era o professor Luciano. Se ele falava a mão para Marte, eu ia. E mais ainda, de saber que era a Unip também foi muito importante, porque na primeira fala eu falei, professor Luciano, para onde, que universidade que eu estou indo, né? Porque eu não sabia. Imediatamente ele falou, a Unip, tal, perfeito, top. E na semana seguinte comecei a aula de português. E em 2014, dezembro, eu fui admitido no programa de pós na Unip, e depois, em 2015, comecei formalmente o mestrado. Então, foi a mistura, porque o propósito era compartilhado e eu estava precisando de um espaço onde conseguia ter essa orientação com a experiência. No meu país, consegui me treinar muito bem, só que não tinha especialização nem mestrado no assunto dirigido como tal. Mas, na minha especialização, eu consegui trabalhar com os professores que tinham experiência e atendemos muitos pacientes previamente. Então, conseguimos entrar no hospital, atender paciente com câncer. Então, já vim com uma experiência que consegui aplicar aqui e formalizar com o meu treino. E que bom, né, que você não foi para o México, né, que esse cérebro veio para o Brasil, Não. que, olha, um feito e tanto, né, e pelo visto vai ficar mais brasileiro do que nunca, né, é isso, Rodrigo? Eu agora sou Brasil, você passa por de fato, vou casar com brasileira. Então, olha, estou comprometido já. Que agora, bacana. Que legal. Pode falar, Rodrigo, desculpa. Sim, não, mas eu agradeço o comentário, mas eu penso ao invés. Eu fico muito honrado que a Universidade Paulista e o professor Luciano tenham me convidado e me permitido crescer aqui. E eu que, com muita felicidade, compartilho com vários dos meus amigos. Já tiveram 3 peruanos que passaram nas aulas da pós por aqui. Com certeza vão vir mais pessoas de outros lados. Passando a pandemia vai ser mais fácil, mas para mim um privilégio, um orgulho fazer parte dessa casa de estudos. Luciano, as inovações Luciano, médicas, Rodrigo. né? Rodrigo, perdão, já tô
Já vou chamar o Luciano Dib para a próxima. Tudo bem. Eu fico feliz. Ele é tão bom, né? As inovações médicas ganharam muito destaque, né? A gente comentou aqui por causa da pandemia. Você acha que isso incentiva agora a chegada de novos pesquisadores, de mais estudos nessa área de cuidados com as pessoas? Porque realmente o destaque é a área médica, né? A área de cuidados que está em destaque com a pandemia. Totalmente. Conforme a ciência e as indústrias em geral vêm evoluindo, as pessoas cada vez mais estão entendendo que não é qual é a tua especialidade, qual é a tua função, é qual é o teu propósito, qual que é o impacto que eu produzo. Porque não adianta só ter uma função para ganhar dinheiro. Senão, Isso mesmo. qual que é o motivo pelo qual eu vou me esforçar e transformar uma realidade qual eu não gosto. Então, quando eu sinto que eu estou transformando, estou deixando legado. Então, isso que eu procura o novo profissional, as novas gerações estão entendendo que não é mais só ganhar dinheiro. E em etapas de crise, lógico, é bem mais importante, as prioridades são diferentes, mas também são espaço para dar essa chance de aproveitar em ajudar. Neste período de 2020, muitas equipes foram evoluídas, muitos descobrimentos foram aproveitados, os grupos mais ativos que nunca em termos de ciência, eu falo pela interação com equipes do mundo todo em relação a várias especializações que tenho a chance de compartilhar com o professor Luciano, vemos como crescem esse interesse de inovar. A palavra inovar, como empreender, são comuns denominadores presentes nas novas gerações, tem que ser, com certeza, a diferenciação para deixar um mundo melhor. Olha, Silvia, só complementando isso que você estava falando, Silvia, eu acho que a academia devia pensar em fazer um prêmio Nobel da Paz aos profissionais da área de saúde, Nossa. Porque realmente se tem destaque nessa pandemia, o protagonismo que eles ganharam, né, foi algo... Nossa. E sem eles, né, imagina, ouço hoje infectologista falando, fico horas ouvindo, né, isso não acontecia antes, então eu acho assim, pelo menos o meu prêmio Nobel vai para os profissionais da área de saúde, né? Agora, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Quer dizer, como é que eu faço para desenvolver, vamos dizer, as pessoas que estiverem nos assistindo, o aluno, ou assim, quem estiver começando, você tem quantos anos? E queria saber como é que a gente entra e começa a gostar de ciências. Perfeito. E as ciências fazem parte do entender o que é ao redor de você. Tem que entender as leis da física, das matemáticas, das áreas que talvez não tinham aplicação quando você tinha um caderno, um professor talvez chato lá na escola, mas sim a aplicação, como que aquilo te ajuda a transformar. Não é você virar especialista em cada área, mas sim se apoiar em diversas pessoas com diversas experiências e de diversas gerações. Porque não adianta você acreditar que você sozinho vai resolver. As ciências são áreas de vocação de serviço. Se você tem a vontade de ajudar de alguma forma para uma pessoa diretamente ou por meio de algum trabalho que você faz para um coletivo de pessoas, você está desenvolvendo de alguma forma a ciência. E essa ciência contribui para o bem-estar global. Agora, eu parti como cirurgião dentista, eu virei especialista, fiz alguns treinos e com a vinda no Brasil, consegui entrar numa área tecnológica que normalmente foge da minha área original, mas hoje, às vezes, eu falo mais com um engenheiro que com um colega. Eu falo mais com especialidades de outra área que com um colega, porque se apresentam problemas, dificuldades ou oportunidades de empreendimento que precisam estudar mais. Então, você nunca estuda. Se você é uma pessoa curiosa, que gosta de nunca ficar satisfeito, não só na sua área, senão em tentar conhecer mais para integrar conhecimento, as ciências são exatas, são áreas que nos ajudam a manter essa insatisfação constante e, ao mesmo tempo, ajudar. Então, a minha recomendação é sempre se juntar com pessoas em determinadas áreas, conhecerem, se entrevistar, não ter medo, bater porta, perguntar, porque o não você já tem sempre, né? Então, por isso, é necessário
aprender das experiências dos outros e ver em que ainda não há muitas soluções, e talvez essa seja a sua oportunidade, e a ciência é ótima. Rodrigo, em relação aos resultados do seu trabalho e da sua pesquisa, né, juntamente com a Universidade, com a Unip, o que você teve realmente de retorno, de resultado, esse legado que você quer deixar em cima da sua pesquisa? Tem muitas dimensões essa resposta, mas para começar, os pacientes que agradecem e que se veem no espelho e falam com os olhos, falam com uma lágrima, falam com um gesto e não com palavras. Essa é o primeiro assunto que enche meu coração. Em termos de impactos mensuráveis, tem hoje 11 países que utilizam a metodologia. Que maravilha! 11 países! Parabéns! 11 países que, de alguma forma, estão trabalhando Muito ele. Bom. A equipe, por meio do Cícero Moraes, conseguiu programar um software mais identidade, que facilita o processo de modelagem 3D, o qual vai ser mais escalável ainda a forma de espalhar esta metodologia. E estamos tendo uma série de contatos, parcerias de outras indústrias que estão querendo aplicar uma aplicação da metodologia, porque estão vendo que, por exemplo, os scanners convencionais são muito mais caros do que um celular. Só que agora nós conseguimos resolver não só saúde, senão imagina, uma empresa de videogames vai começar a trabalhar conosco. Videogame? Então, olha! Então, há uma série de repercussões de abrir portas, não só para que originalmente se pensava, senão que você desenvolve como equipe toda uma chance para facilitar o processo para outras áreas. Então, a acessibilidade e a democratização das tecnologias na nossa área é a nossa finalidade, é o que mais gostamos, é o que mais queremos, permitir que as pessoas consigam se desenvolver por meio de recursos acessíveis, sem ter essa barreira. Eliminar a barreira é o principal, porque não adianta você ter que comprar um carro primeiro para ver se consegue dirigir. A ideia e talvez você depois não gosta e ficou comprado o carro. Então, por isso, a intenção é aproximar, integrar e, finalmente, saber que pacientes não só que diretamente estão atendidos por nós, senão no mundo estão sendo beneficiados. Essa é a principal recompensa. Parabéns, Rodrigo. Muito obrigado. Muito bom, né? Muito bom, viu, Rodrigo? Foi realmente uma honra. Foi uma honra para nós e saber, né, Silvia, a gente não conhecia tanta coisa, né? 11 países, sem falar dos prêmios, né? Porque foi um projeto altamente premiado, né? Mas o nosso tempo está estourando, Rodrigo, e eu queria que você finalizasse aí teu minutinho falando para o aluno, para o pesquisador que começa a pensar nessa área. É uma área que traz muitas satisfações e muitas lições de vida. Às vezes nós reclamamos por coisas do dia a dia, na rua, alguém passa o carro e você termina tendo um mau dia por coisas que realmente acredita que são importantes. Mas quando você cumpre os seus objetivos de vida, baseados na superação pessoal, estabelecendo um planejamento, metas, e você se demonstra a si mesmo que consegue aquilo que não sabia que tinha resposta, é o caminho certo. É o caminho que, se você não está tendo a resposta e tem dificuldade, é o caminho certo. Você tem que continuar se esforçando. Insisto, senão já estaria feito. Então, eu recomendo muito as pessoas se apaixonarem por alguma área, tentar se aproximar de pessoas que já poderiam ter algum nível de orientação e dar o seu melhor, porque a vida é uma e estamos aqui para deixar alguma mensagem. Muito bem, Rodrigo. Super obrigada pela sua participação aqui no Duas na Tri, viu? Muito obrigado. Um prazer enorme e um cumprimento gigante para vocês duas e desde todo o Instituto Mais Identidade. Muito bem. E o Duas na Tri vai ficando por aqui. Só lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar.
Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.